Quero convidar você, assim como você está, a abrir a sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 3, neste primeiro momento. Deus está nos conduzindo nesta noite. Nós podemos ter certeza disso, porque à medida que o culto vai acontecendo, nós vamos percebendo o Senhor confirmando, falando, trabalhando, agindo, se movendo. E a palavra do Senhor diz assim, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Continua ministrando os nossos corações e nos conduzindo nesta mesma direção do teu Espírito até aqui. Nós temos visto, sentido, sendo tocados e cremos que o Senhor continuará manifestando tua glória entre nós nesta noite, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Quando nós estamos presentes na presença de Deus, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, porque é muito comum, no tempo que nós estamos vivendo, estarmos em algum lugar, ou estarmos diante de alguém, e estarmos longe. Eu não sei se você já experimentou, mas eu já experimentei. Eu sei que a minha esposa experimenta isso constantemente. Você está falando com uma pessoa e ela está no celular. E parece que não está entendendo, não está ouvindo. E muitas vezes eu faço isso com a minha esposa, ela chama a minha atenção. E é uma coisa muito simples, é uma atitude muito simples, mas muito comum nos nossos dias. As pessoas estarem em algum lugar, mas ao mesmo tempo estarem distante dali, ou as pessoas estarem diante de alguém e estarem um tanto que indiferentes ao que está sendo dito, ao que está sendo falado, ao que está sendo mencionado. Mas essa noite eu quero falar um pouco a respeito da bênção que nós temos do nosso relacionamento com Deus, a possibilidade de estarmos realmente interagindo com o Senhor. A bênção que nós temos de realmente estarmos diante de Deus, de sermos vistos, ouvidos, lembrados, percebidos, porque a Bíblia diz que nós temos livre acesso a Deus. E esta é uma das grandes bênçãos, porque muitos estão diante de deuses que não se manifestam, não se movem. Nós começamos o culto desta noite com a leitura do Salmo 115. E são deuses criados pela mão dos homens, ou pela sua imaginação. Deuses que não falam, que não ouvem, que não se movem, que não tocam, que não interagem. Mas esta não é a nossa realidade. A nossa realidade é a realidade de um Deus vivo,
poderoso, um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que trabalha no nosso meio, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Agora, falando isso tudo, eu quero falar para você o que tem a ver o texto que nós acabamos de ler com isso que eu acabei de falar aqui. Nós estamos falando aqui de dos momentos em que a presença, a glória de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus, ela acontece no Antigo Testamento. Eu poderia citar outros textos, mas esse foi o texto que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E é um texto que nós já ouvimos aqui algumas pregações a respeito de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14. E esta é uma palavra que o Senhor vem dando à igreja, não é de agora, mas pelo menos de 2 anos atrás para cá. Nós temos ouvido diversas pregações. Antes dessa pandemia eu tive um sonho, e o pastor Júlio é testemunha, pastor Kleber também, porque às vezes a gente fala, Deus me falou alguma coisa, depois acontece e as pessoas acham, mas agora é fácil falar que Deus falou porque já aconteceu. Mas antes da pandemia, no mês de janeiro de 2020, nós estávamos às vésperas do retiro de carnaval, e eu tive um sonho, e nesse sonho Deus me deu 2 textos, e um deles foi 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. E essa palavra, ela foi tão forte que o sonho que eu tive foi ouvir uma voz citando esta palavra para mim. E naquele mesmo dia, eu acordei pela manhã, e naquela mesma manhã nós fomos na casa do pastor Kleber, nós tínhamos uma reunião, e fomos falar a respeito do retiro, e o pastor falou, o tema do retiro vai ser 2 Crônicas, capítulo 7. E quando ele falou isso, eu virei para ele e disse, pastor, é de Deus, eu tive um sonho essa noite. E eu sonhei com 2 textos, e eu citei o outro texto também. O pastor Júlio estava lá. Isso foi no mês de janeiro. E nós começamos ali a ministrar essa palavra a partir dali constantemente, porque nós entendemos que era a palavra de Deus para a igreja. E Deus não falou só aqui, mas em outros lugares. Nós podemos assistir lives aí durante a pandemia e de igrejas e pastores e ver tantos outros que Deus falou a mesma palavra. Esta é uma palavra para esse tempo, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para os nossos dias. E diante desta realidade, nesta manhã quando eu orava, o Senhor me trouxe, mas antes de falar, na verdade eu nem quero me deter muito em 2 Crônicas 7,14, porque na verdade eu apenas vou citar, mas eu quero falar um pouco antes a respeito deste povo que em 2 Crônicas 7,14 Deus diz, o meu povo. Que povo é esse? Que pessoas são essas? Que homens, que mulheres, que famílias, que pessoas são essas que Deus chama de meu povo? Quem são estes que são abençoados com as bênçãos de 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, um povo que é abençoado por ser ouvido nos céus, perdoados os seus pecados e sarada a sua terra. Que povo é esse que é abençoado com estas palavras tão tremendas, que nos fortaleceram, que tem nos fortalecido, que tem sido a nossa constância todos os dias? Pois bem, o texto de 2 Crônicas fala de um povo que é Israel, é o povo de Deus, povo escolhido pelo Senhor, uma nação que foi gerada a partir de um homem chamado Abraão, um povo da promessa, um povo abençoado. E este capítulo 7, este povo está sendo representado pelo seu rei, aqui então é Salomão o rei, e Salomão tinha acabado de edificar o templo. Este templo que era muito belo, formoso, era um templo que era conhecido de várias nações, de vários reis, atraiu os olhares da terra.
E Salomão, agora concluindo a obra, concluindo a construção desse templo, ele, a partir do capítulo 5 de 2 Crônicas, ele começa a levar a Arca da Aliança para o templo, ele começa a preparar o templo para que esse templo, agora concluído, ele não seja apenas concluído materialmente, mas concluído espiritualmente para o propósito para o qual ele foi planejado, sonhado. Aliás, esse templo foi sonhado por Davi, mas o Senhor disse que realmente o templo existiria, mas não seria através de Davi, sim através da vida de Salomão, seu filho. Então o templo agora está sendo colocado em ordem para começar, e está sendo dedicado, a arca é levada, é preparado os sacrifícios, é preparado os holocaustos, as ofertas, é preparado o ambiente todo. E Salomão fala ao povo, depois Salomão ora ao Senhor, e vai fazendo uma oração, que daqui a pouco vamos citar algumas coisas dessa oração, e ele vai dedicando esse templo, e quando ele termina, o último versículo do capítulo 6, que ele diz: ó Senhor Deus, não rejeite o teu ungido, lembra-te das tuas misericórdias que usaste para com Davi teu servo. O verso 1 do capítulo 7 começa falando da resposta divina. E é interessante que esta resposta não começa através de palavras, mas de uma atitude de Deus, muito simbólica, muito profunda. O verso 1 diz que quando ele acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Eu imagino, falo da minha interpretação pessoal, esta casa cheia de fumaça, porque o que veio do céu foi fogo. O fogo vem do céu, consome tudo que está ali sendo oferecido ao Senhor. Aquele lugar é cheio de fumaça, mas não é uma fumaça comum. O fogo não é um fogo humano criado comum, mas é algo que vem do céu, é algo que se manifesta na terra, que consome, que muda o cenário na terra, e o templo fica cheio de algo especial que eles entendem ser a presença, a glória de Deus, e esta glória de Deus é tamanha que eles não conseguem entrar na casa. E é algo que chama atenção, porque não apenas é uma manifestação sobrenatural, mas é algo que traz um certo temor aos corações, porque a Bíblia diz que eles se curvaram no pavimento, no chão, rosto em terra, e adoraram e louvaram o Senhor. Mas é interessante que esse temor que faz com que eles se constranjam, se dobrem, se curvem diante do Senhor, talvez para alguns seria algo assustador, seria um terror, ver algo tão grande, tão especial, tão sobrenatural, tão fora do comum, da realidade de uma casa, como era o caso daquela casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo, esse terror, ou esse temor, ou esse sentimento, ele é um sentimento equilibrado, porque a Bíblia diz que eles adoram e louvam e declaram que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles não estavam se sentindo preocupados: meu Deus, a glória de Deus veio, nós vamos morrer. Não, eles viram a glória de Deus e eles pensaram: o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor é tremenda, ela dura para sempre. Então agora esse povo está presente na presença de Deus. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está naquele lugar. E depois então, em sonho, em uma visão, o Senhor se manifesta a Salomão e fala com ele durante a noite. E o Senhor aparece a Salomão e lhe diz o que nós estamos acostumados a pregar e a falar aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
E então nós sabemos que a promessa é feita, a palavra de Deus vem e traz uma segurança, mas quando isso começa? Em que momento Deus vem e se manifesta? Deus vem e se manifesta depois de uma dedicação. Deus vem e se manifesta depois de um momento de consagração. Trazendo esta palavra para as nossas vidas, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo diz que nós somos o santuário de Deus, habitação do Senhor, lugar de manifestação da sua glória. Isso significa que este mesmo templo lá erguido por Salomão, hoje é o nosso coração. O lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde a glória de Deus se manifesta, onde Deus pode falar, onde Deus pode se mover, através de nós, Deus pode tocar as pessoas. O templo era um lugar tão sagrado, tão abençoado, que as pessoas peregrinavam para ir ao templo, porque lá elas se encontrariam com Deus. O estrangeiro vinha, aquele estrangeiro que não era curioso, mas que realmente queria se converter a Yahvé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele ia até o templo, ele ia ao lugar de adoração. Até hoje as pessoas vão a Jerusalém e chegam perto daquele muro, que é o mais perto que elas podem chegar deste lugar, porque elas acham que ali elas serão abençoadas. Esta era a realidade do templo, a realidade espiritual. Mas hoje nós somos o santuário de Deus, ou seja, a igreja é o templo do Senhor, é o corpo de Cristo, é o lugar de manifestação da glória, é o lugar de manifestação de Deus, é o lugar da manifestação do poder e da glória do Senhor. E é neste lugar aonde nós hoje estamos aqui, nós, igreja, corpo de Cristo, reunidos, quando nós nos unimos à congregação dos santos, ali está tanto o templo, santuário representado, quanto a congregação, ou seja, o povo de Deus, e todos nós reunidos em nome do Senhor. Aqui se manifesta a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo fala a respeito de que nós que pregamos a Cristo, que pregamos a Jesus, temos um tesouro em um vaso de barro. Que tesouro é esse? É a palavra que está dentro de nós através do Espírito de Deus, é a presença de Deus em nossa vida, é um mistério que nós não sabemos explicar. As pessoas podem olhar para nós, ver os nossos defeitos, ver a nossa estrutura exterior e não imaginar a presença de Deus, a glória de Deus que habita dentro do nosso coração. Quantas vezes você já deve ter tido alguma experiência como as que nós, pastores, às vezes temos, quando vamos a um hospital orar por alguém que está à beira da morte, e a pessoa está lá quase em coma, gemendo de dor, sofrendo, mas nós começamos a orar e aquela pessoa começa a glorificar a Deus, a falar em línguas, a profetizar, a adorar, e nós não sabemos, meu Deus, como é que pode ser? Nós viemos aqui para abençoar, para consolar, para orar, e nós que saímos abençoados, nós que saímos cheios de Deus. Por quê? Porque estamos diante de alguém que é o santuário de Deus, que é a presença de Deus, que é o lugar aonde Deus habita. Nós não somos deuses, mas nós somos a casa do Senhor, o lugar de habitação. E esta é uma realidade que muitos não vivem, mas não é porque a Bíblia não é verdade, não vivem porque a palavra não se cumpriu, não vivem porque não se dedicam, não vivem porque não buscam. Vamos tomar o exemplo de Salomão. Nós estamos falando de uma casa. O que é uma casa para Deus? Um lugar de barro, de pedra. Deus habitou no deserto, numa tenda, irmãos. Você acha que ele estava preocupado com a beleza do templo de Salomão?
Moisés, quando teve o primeiro encontro com Deus, ele encontrou a presença de Deus em um arbusto pegando fogo e não se consumia. Deus estava se manifestando em um arbusto, que é o templo para Deus, o que é uma casa para Deus, o que é um bem material para um Deus que criou todas as coisas através da sua palavra. A Bíblia diz que nós temos muito mais valor. Jesus disse para Deus, muito mais valor para Deus do que as aves do campo. Temos valor. E se elas são cuidadas por Deus, se elas são sustentadas por Deus, se elas são supridas por Deus, que dirá nós? Que dirá as nossas necessidades? A Bíblia diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como as ervas do campo, as flores do campo. O que era o templo para Deus? O que era aquela bela edificação? Será que Deus estava habitando aquele lugar porque Ele realmente gostava de um lugar bonito? Não. Deus estava ali para honrar a sua palavra, as suas promessas, por amor ao seu povo, por desejar estar perto do seu povo, por tabernacular conosco, para habitar no meio do seu povo. E não é diferente nos nossos dias. Deus poderia habitar em qualquer lugar dessa terra, mas escolheu o nosso coração para ser o templo do seu Espírito. Então, por que às vezes não vivemos essa palavra ou esta realidade tremenda? Eu gostaria de chamar a sua atenção para ver o que Salomão fez. A Bíblia diz que Salomão, ele primeiro traz a arca, ele fala com o povo, ele mostra a sua intenção, ele mostra o que estava fazendo, qual era o seu propósito. Ele estava decidido, inclinado a fazer a vontade de Deus. E o verso 12 do capítulo 6, ele diz que Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, e nesta plataforma de bronze, ele estava pelo menos 1,20 m acima do nível do povo. E ele está nesta plataforma de bronze, e lá ele vai orar ao Senhor, mas ele faz isso publicamente, diante de todos que ali estão, em um lugar de destaque. O que ele estava fazendo, ele tinha total propósito de que as pessoas soubessem qual era a sua posição, qual era a sua atitude, o que ele estava fazendo. Ele queria mostrar a quem ele estava dedicando, para quem ele estava realizando aquela obra. E quando ele está lá, ele ora. Verso 14, depois de estender as mãos, ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. É interessante que Salomão sabe muito bem que ele não está diante de qualquer um. Ele podia ser o rei, mas ele sabia que acima do rei tinha um Deus incomparável. Ele estava na presença de Deus. Esta é uma das coisas que nós precisamos ter consciência. Se nós queremos dedicar a nossa vida, se realmente queremos viver como templo do Espírito, nós temos que ter esta consciência. Nós estamos diante de um grande Deus. Nós não estamos diante de qualquer um. Nós estamos aí vivendo a época das eleições, e uma das queixas das pessoas, dos debates, enfim, é a troca de acusação. As pessoas estão lá, estão se degladiando, apontando os erros umas das outras, e aí nós podemos ver que tanto aqueles que aspiram à autoridade, como aqueles que são autoridade, têm as suas falhas, e vão ter. Mas quando se trata de Deus, Deus não é o rei Salomão. Deus é Deus. E Salomão reconhece: Ele é o Senhor
Deus de Israel, Ele é o Deus de Israel. Embora Salomão é rei, ele sabe quem é o Deus de Israel, quem é o rei de Israel. O rei aqui, ele poderia ser o chefe do exército, mas Salomão sabe que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele poderia ser um rei próspero, que tinha acabado uma grande obra, construído, muito rico, muito próspero, e Jesus mesmo diz a respeito da sua grandeza, das suas riquezas, de tudo que ele tinha, mas ele tinha que saber uma coisa: não importa tudo que ele tinha, Deus era Deus acima de tudo que ele tinha. É uma das coisas que nos nossos dias nós não podemos negociar. Nós não podemos negociar o princípio de saber quem Deus é. Para muitas pessoas que vivem a idolatria, a feitiçaria ou qualquer outro pecado, e às vezes até mesmo pessoas dentro da igreja não têm uma vida cristã coerente porque não sabem diante de quem estão. Elas lidam com Deus fruto da sua imaginação. Mas nós temos que saber, e este é um princípio, se nós realmente queremos ser o templo do Senhor, se realmente queremos deixar que o Senhor tome conta da nossa vida, se queremos realmente deixar que o Senhor tome cuidado de nós, que Ele controle todo o nosso ser, nós temos que ter a consciência de saber diante de quem nós estamos diante do Senhor dos senhores. Jesus em um determinado momento chega para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles então falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Mas Jesus: e vocês, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro vai e faz uma declaração que marca profundamente a Bíblia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos saber diante de quem nós estamos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós estamos diante do Cristo, do Filho do Deus vivo. Nós estamos na presença do Santo Espírito de Deus. Nós precisamos resgatar esta coerência. Este lugar é um lugar tremendo, fantástico. Nós quando cantamos, estamos cantando na presença do grande rei. Nós quando estamos ouvindo a pregação, nós estamos ouvindo a voz do grande rei. Nós estamos orando, estamos falando com o grande rei. Nós estamos na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não existe vida cheia do Espírito sem esta consciência. Não há como ter uma vida cheia do Espírito dividindo o lugar de Deus. Salomão nos ensina isso, e logo depois a sua vida também nos ensina, porque quando ele começa a fazer concessões, ele vai esfriando, vai perdendo a sua caminhada com Deus, ele vai desfalecendo na sua caminhada com Deus. Ele é um exemplo tanto de o que nós devemos e o que não devemos fazer, e nós temos que tomar isso para a nossa vida, porque como disse a palavra do Senhor através da boca do apóstolo Paulo: aquele que está em pé, olhe para que não caia. A segunda coisa que nós vemos aqui, logo em seguida nesta oração, capítulo 6, verso 14, é: tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. A primeira coisa é Salomão trazer o entendimento da aliança, o Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus que cumpre sua palavra e as suas promessas, um Deus que não volta atrás. Às vezes nós pensamos: meu Deus, mas lá quando Ezequias orou, o Senhor voltou atrás. Não, irmão, lá o Senhor não voltou atrás. Ezequias morreu, você não sabe disso. Ele não voltou atrás na sua palavra, mas ele usou de misericórdia e graça, porque nós temos que olhar para Deus e entender Ele na plenitude. E isso é difícil para nós, mas há um equilíbrio entre a misericórdia, a graça e a soberania de Deus. Nenhuma passa por cima da outra, senão Deus não seria perfeito. Esta é uma realidade do caráter de Deus,
Deus é um Deus que guarda aliança, que guarda as promessas. Deus é um Deus que não se esquece da sua palavra. E a prova disso que Salomão está citando é exatamente este dia. Deus prometeu, Deus falou. Veja só o capítulo 6, o verso 7 em diante diz: também Davi meu pai havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: você faz bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia não será você quem edificará esse templo, o seu filho, que descenderá de você, ele o edificará em meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito. Salomão está falando de um Deus que já estava cumprindo a aliança. Salomão estava falando de um Deus que já havia cumprido promessa, de um Deus fiel na sua palavra, também de um Deus fiel na sua misericórdia. Por quê? Porque Ele não está tratando o seu povo. Na verdade, este povo só existe pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia do Senhor no deserto, este povo teria perecido. 1 Coríntios capítulo 10 vai nos mostrar a realidade deste povo no deserto, pecando contra o Senhor, colocando o Senhor à prova, murmurando, rebelando-se. Mas lá está a mão do Senhor estendida, misericordiosa, conduzindo este povo até a sua terra e agora até o templo. Como se aplica isso em nossas vidas? Nós temos que lembrar que Deus já cumpriu e está cumprindo a sua palavra em nossas vidas. Nós não podemos confundir a palavra do Senhor com a palavra dos homens. Eu já vi muita gente frustrada por confiar em homens, mas quando Deus realmente fala, e quando Deus realmente está bradando e falando, nós jamais veremos alguém decepcionado ou frustrado porque Deus deixou de fazer o que estava falando. E esta é uma realidade que Salomão traz. Se nós realmente queremos viver como templo do Senhor, como santuário de Deus, como lugar de manifestação da glória de Deus, nós precisamos ter consciência de que tudo que Deus falou a nosso respeito se cumprirá. O que Deus falou a seu respeito? Primeiro, Deus falou que enviou o seu único filho Jesus a este mundo para morrer na cruz no seu lugar, por amor a você. Jesus já morreu, está consumado, Ele já pagou o preço, Ele já começou a cumprir. O que mais Deus fala a nosso respeito? A Bíblia diz que o coração daquele que crê em Cristo, ele receberá o dom do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito na sua vida. Aquele que crê em Cristo, o Espírito está dentro dele, está ali habitando na sua vida, o transformando de dentro para fora, mudando quem ele é, fazendo ele se tornar a imagem e a semelhança do seu Criador, exatamente dentro do propósito que Deus, quando criou o homem, tinha planejado para nós. Mas que por causa do pecado não podemos viver, mas Deus cumpriu a sua palavra, está cumprindo a sua palavra. Eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite e que já está na presença do Senhor, você está porque é templo do Espírito, porque creu na palavra e a palavra está se cumprindo na sua vida. Promessas também de ser cheio do Espírito Santo, como nós ouvimos aqui nesta noite na hora do louvor. Quando nós somos cheios do Espírito, nós cantamos, nós adoramos, cânticos espirituais vão surgindo, as orações vão surgindo, vão fluindo, o Espírito vai se movendo, nós somos renovados, somos cheios do Espírito. Alguns falam em línguas estranhas, alguns são batizados no Espírito, outros são cheios da presença de Deus, se manifesta a glória do Senhor, e isto é cumprimento da palavra de Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
É o Deus de pacto cumprindo suas promessas, é o Deus de pacto cumprindo a sua palavra, é o Deus que ouve o clamor do seu povo, e é o Deus que cumpre as palavras que o Senhor Jesus diz, que do coração daquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que significa isso? A presença de Deus, a graça de Deus será tão grande, vai transbordar de tal forma, que nós vamos poder inundar os lugares onde nós estamos, porque de dentro de nós vai fluir as promessas do Deus de pacto. É um Deus que cumpre a sua palavra. Verso 15, ele diz: cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Salomão traz mais uma das promessas, esta que estava se cumprindo, que continua se cumprindo. Haverá um descendente de Davi, que se assentará de novo no trono de Israel, e as nações da terra verão, confessarão o seu nome. Ah, pastor, mas o cenário político não mostra isso, pastor. A Palestina, se eles estabelecerem um templo lá, um lugar, se acontecer, pastor, como é que vai ser? Estamos preocupados com coisas humanas, com coisas passageiras, mas lembre-se, nós estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus da palavra, que cumpre as suas promessas, um Deus que não está preocupado com o que o homem está fazendo na terra, porque tudo isso que está acontecendo, Deus já sabia de antemão na sua palavra. Nós estamos falando de um Deus que vai cumprir a sua promessa, e haverá entre os homens um justo que domine segundo o temor de Deus, e se chama Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele é o Messias. Ele vem, Ele já é Rei nos nossos corações, mas um dia todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ah, pastor, estou preocupado, muitos estão negando o nome do Senhor nos nossos dias. Não se preocupe, eles podem negar o nome do Senhor, mas o Pai nunca nega a sua promessa, Ele vai cumprir. Esta é a realidade do que Salomão está orando. E aí ele continua a oração, verso 18, e ele volta para o templo e diz: mas será que de fato Deus poderá habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Salomão reconhece a limitação da casa, por mais bela que fosse, porque ainda que fosse uma bela casa, um belo palácio, há poucos dias nós assistimos pela televisão a despedida da rainha Elizabeth, e você deve ter visto muitas pompas, muitos palácios e muitas coisas, e a gente fica vendo tudo aquilo e pensando: será que é real isso? Tanta glória dentro de um contexto humano. Mas não se preocupe se é real, e eu acredito que seja mesmo. A glória de Deus é muito maior e ela é muito mais real. Ele é o Rei dos Reis. Salomão tem consciência disso. E por que Salomão diz isso? Porque Salomão sabe que Deus está sentado no trono no céu dos céus. Ele está no lugar de controle da humanidade. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele está lá governando. Ele é rei, Ele está entre os querubins, Ele está sentado no trono, Ele está lá coordenando todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Ninguém jamais viu Deus ser criado, ninguém jamais virá Deus ser destruído, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Salomão reconhece isso e pensa logo naquele templo.
trazendo para nós. Como seria possível então, pastor, eu com os meus pecados, com as minhas falhas, com as minhas limitações, ser o templo de Deus? Meu irmão, aí é que está a riqueza. A riqueza de sermos o santuário de Deus não é porque nós somos bons, porque somos bonitos, porque somos perfeitos, porque somos atraentes, mas a grandeza de sermos o santuário de Deus é porque lá que o Senhor escolheu, assim como Deus escolheu Jerusalém para ser o lugar onde estaria o templo, para ser o lugar da sua habitação, assim também Deus escolheu habitar no coração daquele que crê em Cristo. E se você crê em Cristo nessa noite, eu digo para você, Deus escolheu habitar o teu coração, Deus escolheu habitar na tua vida, Deus escolheu estar aí dentro de você. Ele está sentado no trono lá no céu dos céus, mas Ele está sobre nós e a sua presença está em nós. Aleluia, 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 porque nós podemos ter a convicção. Então Salomão vai continuando a sua oração, e eu vou acelerar um pouquinho para concluir. Ele diz: atenta pois para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti, que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste em teu nome que estaria ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Sabe o que Salomão está dizendo? Este lugar é o lugar de Deus, é o santuário, é onde Deus está ouvindo as orações, é onde Deus está se movendo, mas Ele está lá nos céus, mas Ele está ouvindo aqui. Isso aqui é a sombra do que nós estamos vivendo nesses dias. Jesus virá, mas Jesus está aqui. Jesus, Ele vai vir em glória, Ele vai se manifestar entre as nuvens do céu para arrebatar a sua igreja. Mas hoje Jesus está no nosso meio, Ele pode tocar em nós, Ele pode nos curar, Ele pode fazer obras até maiores do que aquelas que Ele fez quando esteve neste mundo fisicamente. Por que Jesus pode fazer? Porque o seu Espírito está aqui nesta noite. Nós somos o templo do Senhor, nós somos o santuário do Senhor, a presença de Deus habita em nós. Talvez seja difícil para você conseguir dimensionar o quanto isto é importante, o quanto isto é maravilhoso, mas se nós observarmos, e aqui eu vou acelerar para que você observe, o que isso representa, que bênção é essa, de sermos o santuário de Deus. E Salomão vai continuar na sua oração, verso 22, ele diz: se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante dos teus altares nesse templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, e fazendo para que lhes retribuires segundo a sua justiça. Quando pecarem contra o próximo. Eu não sei você, mas eu peco contra o próximo. Eu peco às vezes contra minha esposa, peco contra o meu filho, posso pecar contra os irmãos. E eu vou dar uma triste notícia para você nessa noite, que eu não gostaria de ter que dar, mas talvez você até se surpreenda, porque talvez você nunca imaginou que isso possa acontecer, mas eu quero dizer para você que você também peca. Você não sabia ainda. Não fique assustado. Ninguém talvez teve coragem de dizer para você: pois bem, nós pecamos. E pecamos uns contra os outros muitas vezes. Mas quando nós somos o santuário de Deus, o templo do Senhor, e nós nos virmos em pecado contra o nosso próximo, nós podemos orar e pedir: Senhor, me ajuda, me perdoa, me muda, me transforma. Porque assim como o povo de Israel no Antigo Testamento podia ir ao templo e clamar,
Hoje no Evangelho da Graça, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados, alcançaremos cura, perdão, graça, misericórdia. Outra bênção maravilhosa de estar na plenitude desta comunhão com Deus, o verso 24, quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado, porque muitas vezes Israel pecava, e ia às guerras, e lá nas guerras, eles experimentavam não o inimigo, mas o juízo de Deus através do inimigo. Isso é muito importante, porque muitas vezes Deus vai permitir que nós venhamos sofrer na nossa vida algumas derrotas. Pastor, não fala em derrota, aqui é lugar de falar em vitória. Não, é derrota. Deus vai permitir que você e eu em alguns momentos venhamos a perder para ganhar. Como perder para ganhar, pastor? Perder porque vamos ser derrotados, porque muitas vezes esta é a maneira de Deus abrir os nossos olhos e nos mostrar o que nós precisamos corrigir, enxergar, olhar para dentro de nós, olharmos para aquilo que nós estamos fazendo, e ver em muitos momentos que nós precisamos de arrependimento. Mas já que somos o santuário de Deus, se alguém pecar, for derrotado, sofrer uma perda, se alguém sofrer alguma coisa, se ele se converter, confessar o nome do Senhor, orar e suplicar, Deus vai ouvir dos céus, o Espírito vai ouvir. Esta bênção também é para tempos maus, quando os céus se fecharem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, porque esta também é uma das vezes a consequência. Estamos vivendo uma crise hídrica, estamos vivendo um tempo difícil. Às vezes Deus fecha mesmo os céus, às vezes Deus permite realmente que nós venhamos a sofrer as consequências, mas somos o templo do Senhor, o santuário do Senhor, e quando nós vivemos esta realidade, se isto acontecer, Salomão diz: ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo. Hoje nós podemos orar e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me ajuda a vencer a crise, me ajuda a vencer a luta, me ajuda a vencer a escassez. E ainda mais, e se houver fome na terra, ou pestes, gafanhotos, larvas, quando os inimigos cercarem as cidades, o país, sofrer. Pastor, mas essa palavra é para Jerusalém, a minha casa não vai ter sofrimento. Não sei. Mas pode ser que a casa de alguém aqui nesta noite esteja passando por uma luta muito grande. Mas se estiver, e orar ao Senhor, e clamar a Deus, Ele é o templo do Espírito, o Espírito vai ouvir, as suas orações vão diante do trono da graça nos céus. Quando o estrangeiro, que não for do teu povo, porém vier de uma terra distante por amor do teu grande nome, pastor, e quando alguém que não te conhece, que não conhece o Senhor, e vier pedir ajuda para você, vier pedir que você estenda a mão para ele, que você lhe apresente o Evangelho, lhe apresente a salvação, as boas novas. Como que eu vou fazer? Se você clamar a Deus, porque você é o templo do Espírito. Se você clamar a Deus, Deus vai usar a sua vida para ser uma bênção na vida daquele que ainda não conhece o Senhor. Pastor, e se eu sair à guerra contra o inimigo, e pelo caminho por onde eu for, as coisas não derem certo, lá você vai orar a Deus. No meio da batalha, no meio da luta, no meio do fogo cruzado, você vai clamar ao Senhor. Pastor, e quando nós pecamos, pois não há, verso 36, homem que não peque. E quando nós pecamos, nós vamos clamar a Deus, porque somos o templo do Senhor, o santuário do Senhor, e Ele nos perdoará. E quando nós pecarmos, Senhor, e aqui eu vou encerrar, e fomos levados para uma terra distante, porque Salomão cita isto,
E isto acontece realmente, Israel vai para o exílio e sofre como nunca havia sofrido até então. Passa por momentos difíceis. Mas o Senhor disse: se de lá eles me clamarem, voltados para este santo templo, para este lugar de oração. E é interessante que a Bíblia fala a respeito, o salmista fala a respeito do povo lá na Babilônia, voltados em direção a Israel, a Jerusalém, e clamaram a Deus. Por quê? Pela cidade, pela localização geográfica? Não. Pela aliança, pela palavra. Eles lembraram. Um dia Deus prometeu que se nós estivéssemos pecado, e estivéssemos no exílio, estivéssemos longe e clamássemos, Ele nos ouviria dos céus. A riqueza de sermos o templo do Senhor é que nós estamos presentes na presença de Deus. Aconteça o que acontecer conosco, vivamos aonde nós vamos viver, passemos o que viermos a passar, nós somos do Senhor. O Espírito habita em nós. Tem gente preocupada. O que vai ser do dia de amanhã? Vai ser o que o Senhor quiser. Ele está no controle. Aleluia.